Você vai com Messi ou Cristiano Ronaldo? Ou você vai com os dois para a primeira rodada do Cartola da Copa do Mundo? Sim! Tá chegando a Copa do Mundo e tá chegando o Cartola da Copa do Mundo. Vamos escalar nossa prévia para a primeira rodada nesse vídeo de agora e é agora, logo depois da vinheta. Solta a vinheta! Campinho na tela, eu já vou te pedindo desculpa, tá? Porque esse filetezinho que tá aparecendo na sua tela aí com o time é porque o Cartola ainda não tá disponível na web, então a gente, da Copa do Mundo, tá? Não tá disponível na web, só tá disponível no celular, então a gente tá espelhando a tela do celular aqui no computador pra poder montar o nosso time pra primeira rodada, combinado? Além disso, cara, eu quero passar só umas premissas do porquê que eu não vou entrar em detalhes de todas as partidas. São 48 times na Copa do Mundo, então a primeira rodada tem 24 jogos. Nem todos os jogos são tão relevantes assim para o Cartola para a gente poder escalar. Então a gente vai pegar ali os principais jogos e em cima dos principais jogos a gente vai colocar a nossa escalação. Beleza? O que é que acontece? Quais são os jogos com maior discrepância técnica entre as equipes adversárias? Na minha opinião, Alemanha e Curaçao e Espanha e Cabo Verde. Então vale muito a pena a aposta em jogadores da Alemanha e da Espanha. Além disso, vale destacar alguns outros jogos que também tem favoritos e favoritos grandes que vão entrar em campo. Portugal e Congo, Portugal tem um favoritismo nessa partida. Noruega e Iraque também um favoritismo da Noruega, aí vale bastante a pena pensar em Haaland. E tem um jogo que, apesar de não ser de uma prateleira grande, mas eu acho que vale a pena por conta de SG, é Catar e Suíça. A Suíça, pô, já tem aquela tradição do ferrolho suíço, então eles se preparam muito bem para a defesa, então acredito muito no SG da Suíça, então pensando em jogadores de defesa, vale a pena pensar em alguém da Suíça aí para montar o seu time. E também tem jogos que são um pouco mais equilibrados, que é o caso de Brasil e Marrocos, e também Inglaterra e Croácia. Acho que são dois jogos com um equilíbrio muito grande entre as equipes e fica meio difícil escalar alguém das duas equipes, tá? Se você for pensar em jogadores do meio para frente, até acho que vale a pena, mas pensar em defensores, nesses jogos mais difíceis, eu não costumo recomendar, tá? Então não recomendo nenhum jogador de defesa, nem da Inglaterra, nem da Croácia, nem do Brasil, nem de Marrocos, dessas partidas. Que mais? Deixa eu te falar, tem dois outros jogos que existe sim um favorito, mas não é um favorito tão gigante assim. Acredito sim numa vitória da França contra a Senegal e acredito sim na vitória da Argentina contra a Argélia, tá? Só que eu acho que serão jogos um pouco mais pegados. Eu acho que, só para relembrar, a Senegal é o atual campeão moral da Copa da África. Dentro de campo eles ganharam a partida, teve aquele problema deles terem saído de campo antes de terminar o jogo, voltado para o campo, e aí com isso eles acabaram perdendo por WO, aí um tapetão feio, né? Mas beleza, não vamos entrar aqui no mérito. Mas Senegal, então, dentro de campo acabou ganhando a Copa da África. A Argélia, normalmente na Copa do Mundo, é um time que, cara, na primeira fase costuma ir bem, costuma passar de fase. A Argentina fez um amistoso no meio da semana aqui contra a Holanda, ganhando da Holanda, jogando fora de casa. Então vale a pena, não, vale prestar atenção nesse jogo, tá? Não é um jogo tão fácil assim para a Argentina. E a Argentina tem um retrospecto aí de estreias de Copa do Mundo não tão favorável assim em algumas ocasiões. Ele perdeu da Arábia Saudita na última Copa e perdeu de Camarões na Copa de 90 na estreia, cara. A Argentina normalmente é assim, ela começa mal o campeonato, só que ela vai crescendo, vai ganhando corpo e quando você vê ela já tá lá na final, tá na semifinal, tá? Então acho que pro primeiro jogo eu não apostaria tanto em jogadores da Argentina aqui. Isso já responde uma pergunta sobre Cristiano Ronaldo e Messi, se você ficou esperto aí. Beleza? Que é isso, vamos logo olhar por time, né? Vamos começar escalando goleiro. Goleiro, grandes opções. Courtois da Bélgica. Eu não falei do jogo da Bélgica e Egito, é um jogo difícil. Acho que o Egito deve castigar também o Courtois, então pensando em defesas aqui, o Courtois deve ir bem. Lembrando que o Egito tem o Salah. Neuer da Alemanha pensando num SG. Acho que vale muito a pena se você estiver pensando em SG. Assim como o Unai Simon da Espanha e Kobel da Suíça também são goleiros para SG, tá? Nessa primeira rodada eu vou com um goleiro que é o Maignan da França. Eu acho que o Senegal, eu acabei de falar, né? Vai ser um jogo difícil. Acho que tem sim um favoritismo para a França, mas eu acho que Senegal, cara, vai judiar bastante, vai dar muita bolada no Maignan ali. Ele vai ter que trabalhar muito para sair com o SG. E se ele vai ter que trabalhar muito, sinal que ele vai ter que fazer muitas defesas no jogo. Então, por isso, eu acredito muito na pontuação de defesas do Maignan. Por isso que ele é o meu escolhido pro gol, tá? Laterais. Você tem o Hakimi,
do Marrocos, se você não for clubista, se você não tem esse apego, você pode sim colocar o Hakimi, é um baita lateral, mas eu como clubista não coloco ele para jogar contra o Brasil. Você tem ali a opção do Nuno Mendes, de Portugal, Nuno Mendes que faz dupla com o Hakimi no Paris Saint-Germain, são os dois laterais aqui mais caros do Cartola. Nuno Mendes apoia muito, joga muito bem e é ele o meu escolhido para lateral. E o meu outro lateral é o Pardo Cucurella. Não vou colocar o Cucurella, que é uma boa opção, tá? Acho que se você quiser, você pode colocar ele, tanto ele quanto o Kimmich são grandes nomes aqui para lateral, só que eu vou com Pedro Porro, também da Espanha. Ele tá um pouquinho aqui mais abaixo, vamos encontrar ele aqui, Pedro Porro da Espanha, é um baita lateral no Cartola da Champions. Ele me deu muitos pontos, cara, ele me deu bastante ponto. E zagueiros, eu vou com, você tem bons zagueiros aqui, você tem Van Dijk e Gabriel Magalhães, porém eu acho que são jogos difíceis para SG, tá? Tanto Holanda e Japão, quanto Brasil e Marrocos, acho que são jogos difíceis para SG, então para zagueiro acaba dando uma atrapalhada aqui, em questão de pontuação do Cartola. Koulibaly, zagueiro de Senegal, bom zagueiro também para esse jogo, mas jogo difícil, eu fujo aqui de Koulibaly, tá? Não sei você. E assim como fujo também de Upamecano aqui no França e Senegal, falei de um zagueiro da Senegal, falei no zagueiro francês. Minha escolha aqui é Jonathan Tah, da Alemanha, zagueiro do Bayern de Munique, contra Curaçao. Acredito aqui no SG, acredito que o Jonathan Tah pode participar também das jogadas aéreas de ataque da Alemanha, então por isso a minha escolha em Jonathan Tah. E para fazer dupla com ele, eu falei, putz, tem o Ferrolho suíço, então tenho que colocar um zagueiro da Suíça para fechar minha linha de defesa aqui do lado clubista, beleza? Vamos partir pro meio de campo. Meio de campo, cara, já vou dar a letra para vocês. Falei do jogo da França, jogo difícil, mas cara, Olysée, ele é de outro mundo, ele é um jogador muito diferenciado, ele vale muito a pena colocar ele em todas as partidas. Se você conseguir colocar ele em todas as partidas, eu acho que vale bastante a pena, ele não decepciona. Por isso, colocando Olysée aqui no meu time contra Senegal. Os meus outros dois meias, já para ir direto e reto, você tem grandes opções, tá? Vamos passar aqui pelas opções. Você tem Bruno Fernandes de Portugal e Congo. Portugal deve sair vencedor, deve fazer muitos gols, então vale a pena em Bruno Fernandes. Valverde do Uruguai também é uma boa pedida. Rodri da Espanha também. Enzo Fernandes, cara, ele é um jogador que tem muito desarme. Apesar de ser um jogo difícil, Argentina e Argélia, Enzo Fernandes tem muito desarme e ele participa também das jogadas ofensivas. Ele costuma dar uma pisada ali na área, costuma dar assistência. Vale a pena a aposta em Enzo Fernandes. Bellingham dispensa comentários, assim como o Modric. O Modric eu ainda tenho um pouco de ressalva na forma como que ele está jogando agora na Croácia, ele está jogando um pouco mais recuado ali. Eu não colocaria o Modric, tá? Eu não recomendaria a opção pelo Modric aqui nessa partida contra a Inglaterra. Vitinha de Portugal é um bom nome, Pedri também, mas eu vou com dois meias da Alemanha, tá? Eu vou com o Wirtz e vou também com o Musiala. Musiala voltando de contusão, cara, ele tem muito talento, eu acho que vale muito a pena a aposta aqui no Musiala para meio de campo, e porque também o adversário deve favorecer muito o jogo dos meias e dos atacantes da Alemanha. Com isso a gente vai fechar o nosso ataque. Harry Kane, boa pedida, mas não. Haaland, boa pedida, mas sim. Haaland, cara, Haaland eu acho que brigará para ser o artilheiro da Copa, tá? Se ele não for o artilheiro da Copa, ele brigará, e ele tem uma vantagem aqui que eu acho que o Iraque, apesar do Iraque ter empatado com a Espanha aqui no amistoso, no meio de semana, o Espanha tava com o time reserva, tudo. Eu acho que na hora da Copa do Mundo, na hora do bicho pegar, eu acho que a Noruega deve ir melhor, e a Noruega deve ir muito pra frente aqui no campeonato, tá? Deve avançar bastante aqui, e pode ser um perigo pro Brasil, porque provavelmente a Noruega avançando, o Brasil avançando, eles podem se pegar aí em algum mata-mata. Então vamos ficar de olho, até porque a gente nunca ganhou da Noruega. É a única seleção do mundo, acho que deve ser uma das únicas seleções do mundo que o Brasil não ganhou ainda, não tem nenhuma vitória contra a Noruega. Mbappé é um dos foras de série do futebol mundial, então falar para ele, não coloca Mbappé, seria loucura minha, eu não vou colocar. Eu não acho que esse ainda é um jogo para colocar atacantes da França, então também Dembélé. Salah tem um embate muito bom ali contra o Courtois, tá? Nesse Bélgica e Egito, mas eu acho que é difícil vazar o Courtois nessa partida. O Messi também dispensa comentário. Quem sou eu para falar não coloca o Messi? Pelo amor de Deus, cara, coloca o Messi. Se você acredita na Argentina aqui contra a Argélia, coloca o Messi. Eu acho que vai ser um jogo difícil, assim como o jogo da França. Eu vou fugir dos atacantes tanto de França quanto da Argentina, tá? Então por isso que dói meu coração em falar que eu não vou colocar Lionel Messi, mas nessa rodada eu acho que Messi, me perdoa, não vou te colocar nessa rodada. Ao contrário de Cristiano Ronaldo, CR7 vai
mitar no time do lado clubista na primeira rodada? É contra Congo, cara. Com certeza ele vai mitar, com certeza ele vai mitar. Tem que estar o CR7 aqui, ele vai chegar muito mais próximo dos 1000 gols nessa partida aqui. Tem mais alguns outros atacantes. O Yildiz da Turquia é um bom nome para essa primeira rodada, joga contra a Austrália. Não acho que a Austrália vai ser páreo aqui para a Turquia, acho que a Turquia é uma seleção que passa de fase. A Austrália eu acho que vai brigar ali por uma terceira vaga aqui nesse grupo, tá? Tem o Mané do Senegal contra a França, mas assim como eu não coloquei cara da França, também acho que o Senegal também não vamos com ele. Você tem o Son da Coreia do Sul contra a Tchequia, mas cara, o meu terceiro atacante tá escolhido e será ele, Havertz, porque, de novo, o jogo é contra Curaçao, cara, vai ter muito gol, e se vai ter muito gol, tem que ter um atacante alemão, não posso deixar de fora um atacante alemão nessa primeira rodada, e o meu escolhido é o Havertz. Ele pode jogar tanto ali aberto pela direita quanto de centroavante. Eu acho que independente da posição que ele vai jogar, ele vai entregar. E como eu coloquei muito jogador da Alemanha, nada mais justo, nada mais coerente do que também colocar o treinador da Alemanha aqui para ser o técnico do nosso time. E desta forma a gente fecha os nossos titulares aqui na tela e vamos escolher também agora o capitão e o nosso reserva de luxo. Mas antes de escolher o capitão e o reserva de luxo, cara, você tem que deixar esse like no seu vídeo. Deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal, ajuda a gente aí, não vai te custar nada, cara, não te custa nada se inscrever no canal, é de grátis, eu juro pra você que é de grátis. Dá like também, comentar, pô, ajuda muito a engajar o vídeo, cara. Comenta aí pra mim quem será o seu capitão na primeira rodada. Comenta também pra mim, você vai de Cristiano Ronaldo ou de Messi, ou você vai com os dois ou não vai com nenhum dos dois? Diz pra mim aí, deixa aqui o seu comentário e vamos agora escolher o nosso capitão. Nosso capitão não tem como não ser Haaland. Haaland, atacante norueguês, jogo contra o Iraque, deve brilhar muito. Ele é a minha aposta e vamos colocar o nosso reserva de luxo. Cara, a Espanha vai fazer muitos gols nessa partida contra a gloriosa seleção de Cabo Verde, estreante em Copa do Mundo. E Oyarzabal deve participar dessa quantidade gigante de gols e ele será o nosso reserva de luxo. E os reservas também, né? Vamos terminar aqui o banco, vamos deixar bonitinho aqui pra você depois poder tirar um print da tela e falar: ah, você falou que aquele cara do banco era bom, o titular não jogou, ele entrou e não fez nada, pô. Então vamos lá, vamos colocar rapidinho aqui os reservas. Unai Simón da Espanha, goleirão. Zagueiro, também vai ser um zagueiro espanhol. Para colocar aqui, eu vou de Cubarsí, zagueiro espanhol. Lateral, cara, lateral aqui temos algumas boas opções. Tem o Laimer da Áustria, que joga contra a Jordânia, um bom nome para você colocar no seu time. Tem o Ricardo Rodrigues da Suíça, mas eu vou escolher aqui o Raum, lateral esquerdo da Alemanha. Ele é um lateral bem ofensivo aqui. A Alemanha deve fazer muitos gols, ele deve participar de algum desses gols aqui da Alemanha. E o meu meio de campo, reserva, eu vou de Fabián Ruiz da Espanha, completando aqui. É um banco de reserva praticamente espanhol, né? Tirando o Raum, é um meio de campo, é um banco de reservas espanhol. E o nosso time, então, fica escalado desta forma para a primeira rodada. Manhã no gol, Pedro Porro, Akanji, Tai, Nuno Mendes fechando a nossa defesa. No meio de campo, Musiala, Wirtz e Olise. E na frente, Havertz, Cristiano Ronaldo e Haaland. O nosso capitão é Haaland e o nosso reserva de luxo é Oyarzabal da Espanha. E assim, vamos confirmar aqui. Tá confirmado o nosso time para primeira rodada, a prévia da primeira rodada. Eu acredito que não deve ter muitas alterações, só terá alteração se algum desses jogadores deixar de ser provável, se de repente o treinador lá mudar de ideia, e tomara que ele não mude de ideia. Mantenha esse time, por favor, mantenha os prováveis e coloquem eles para jogar desde o começo, por favor, não estrague o meu time no Cartola. Beleza? Esse é o nosso primeiro time, obrigado para você que ficou até aqui, a gente se vê num próximo vídeo.